uma regra pré-definida de como deve ser feito nesse período de férias. Mas nós convidamos a advogada de Direito Civil, Famílias e Sucessões, Tatiana Napravnik, para falar sobre isso. Bom dia, Tatiana, seja bem-vinda mais uma vez ao Jornal da Cidade e já conte aí pra gente como é que deve funcionar esse compartilhamento da guarda nesse período de férias. Bom dia, ouvintes, bom dia a todos. Bom, o compartilhamento, das férias deve haver, na verdade, um bom senso, entre os pais para poder atender o melhor interesse das crianças nesse período, porque o regime da guarda compartilhada, como você bem pontuou, ele não define na lei a divisão como vai ser, se vai ser metade para um, metade para outro, dispõe que essa divisão deve ser equilibrada, que os pais precisam chegar no consenso desse equilíbrio. Então, se o pai vai ficar com a primeira metade das férias, a mãe vai ficar com a segunda metade, ou se vai haver divisão, se em razão do interesse do menor é melhor que seja uma semana com um, uma semana com o outro. Se os pais conseguem chegar nesse diálogo, nesse consenso, certamente é a melhor forma de atender o próprio interesse da criança, de acordo com a dinâmica da rotina, das atividades, inclusive nas férias, porque eles têm as atividades com os amigos, com os colegas, com os compromissos, aniversários. Então, o ideal é haver este diálogo. Caso realmente não haja esse diálogo, o ideal é que esses pais, aquele que tem a divergência, busque a justiça, principalmente antes dessas férias, porque muitas vezes essas férias acabam pegando um recesso do judiciário, um feriado acaba realmente não funcionando o judiciário, para que não se sinta prejudicado, porque quem vai acabar decidindo pela essa divisão é o judiciário, é o juiz que vai dizer, que vai estar lá determinado, olha, vai ser dividido da seguinte forma, a metade vai ficar com um, a primeira metade vai ser desse pai, a segunda metade vai ser do outro, e no ano inverte-se, feriados. Então, não havendo consenso, o ideal é que esse assunto seja posto na justiça, para que haja divisão e que ambos os pais tenham o direito de conviver com a criança, que não é só um direito dos pais, como também dos filhos. Ô, Tatiana, a gente se espelha muito, hoje em dia, nas pessoas famosas que compartilham a vida delas nas redes sociais. E eu vi ontem, inclusive, a Ticiane Pinheiro falando da filha, que estava fazendo uma viagem com o pai, Roberto Justus, eles são separados, e ela só iria encontrar a filha nessa viagem no fim do mês. Nesse quesito, por exemplo, um dos genitores, ele pode fazer uma viagem mais longa com o menor, ou isso tem também que ser acordado? Como é que funciona nesse sentido? Então, durante o período de convivência que é assegurado àquele genitor, ele pode sim fazer uma viagem, desde que inclusive compartilhe essa informação com o outro, porque o dever da guarda compartilhada é exatamente o dever de direitos e obrigações perante os filhos, então de informação também. Então, se aquele pai deseja viajar com aquela criança, e está contemplado no seu período que foi ajustado, não teria problema, ele informaria, eu vou para tal lugar, e se é dentro do Brasil, não precisaria da autorização prévia do outro genitor. Se é fora do Brasil, precisaria da autorização. Então, a Polícia Federal exige autorização, então necessitaria de ter esse ajuste, essa combinação prévia. Mas, se não há um acordo em relação a isso, o outro pai não pode simplesmente deixar, na verdade, ele não vai autorizar que o outro genitor viaje por tempo maior do que aquele que está estabelecido por força de uma decisão judicial, possivelmente. Ô, Tatiana, outra questão é o seguinte, você fala muito sobre isso, de que se não se chega a um acordo, o caminho correto é ir para a justiça, e isso envolve tudo, os dias dessa viagem, a divisão dos dias de férias, o período de convivência, e até mesmo caso o pai não, ou a mãe, enfim, não queira autorizar essa viagem, seja ela internacional nesse caso, para que a criança passe esse período de férias na presença de um dos genitores, Todos os casos, se não houver um acordo, devem ser levados aí para um juiz fazer a decisão, Isso, exatamente. Na verdade, o judiciário, quando existe uma ação de guarda e regulamentação de visitação, ele já dispõe, como vai ser essa divisão a longo prazo. Então, feriados, se vão ser alternados, Natal, Ano Novo alternado, férias, etc. E aí, possivelmente, pode haver também ainda divergências exatamente numa situação como essa, com a viagem, porque
na justiça não vai estar lá descrito que o pai pode viajar para todo e qualquer lugar sem autorização do outro genitor, né? Normalmente, cada caso de viagem vai ser resolvido pontualmente, né? Como eu te disse, né, a parte de viagem dentro do Brasil, se está contemplado, né, na decisão, período de convivência daquele genitor, né, não haveria óbito se ele conseguiria sair, né, do seu estado, informando para o outro, né, onde está, pelo dever da guarda compartilhada. Mas, se for para uma viagem internacional, ainda que esteja contemplado, assegurado por uma decisão judicial que aquele período era seu, ele teria que entrar com uma ação de suprimento de outorga, que a gente chama, né, se não houvesse autorização do outro genitor por um motivo injustificado, por exemplo, porque às vezes tem muita divergência dos pais que não tem, né, a ver com o direito dos filhos, o melhor interesse, é uma briga, né, interna entre eles. Então, aquele teria que demandar judicialmente para poder suprir a outorga daquele outro genitor e poder sair do país, por exemplo, com o filho no período de férias que lhe é assegurado. Tatiana, outra questão, né, que é uma dúvida, é o seguinte, tá tudo certo, né, os pais, eles concordam em que um vai fazer uma viagem mais longa do que o outro, mas isso precisa ser avisado com algum tempo limite de antecedência, tem isso na lei, ou isso aí vai de acordo com cada caso? Vai de acordo com cada caso, né, se inclusive não tem acordo formalizado judicialmente, os pais têm esse diálogo, eles, né, se ajustam e fazem nessa combinação prévia e resolvem como é que vai ser essa divisão, né? Agora, se eles fizeram, inclusive, um acordo judicial, no próprio acordo judicial que eles tenham feito, eles podem também ter previsto regras em relação a esses avisos. Então, eles podem, caso um deseje viajar com o outro, que informe no prazo de 10 dias, mas na lei não tem uma determinação qual é o prazo antecedente que o outro deve informar ao genitor, né, que deseja viajar com o menor. Sempre bom reforçar, né, Tatiana, que o que está em jogo é o interesse da criança, né? Não é o direito do pai, o direito da mãe, é o interesse da mãe e do pai, é o interesse e o direito da criança de conviver com seu pai, com sua mãe sobretudo, viver num ambiente harmonioso, né? Porque o que não dá é a criança crescer como se fosse um cabo de guerra. O pai puxa de um lado, a mãe puxa do outro e, assim, só quem sofre é aquele filho, né? Com certeza, né? A gente tem visto aí os reflexos das crianças, né, que estão no meio de litígios entre os pais e o quanto isso abala o psicológico, né? Então, os pais realmente precisam ter a sabedoria, né, o bom senso de colocar exatamente o interesse dos filhos acima de qualquer divergência que existe entre eles, para poder fazer esses ajustes, essas dinâmicas, ainda que tenha uma decisão judicial fixando esta visitação, que se haja alguma flexibilização, se for o caso, em razão do interesse da criança, porque é isso que deve ser colocado como um elemento primordial. Perfeito. Tatiana, eu quero agradecer suas orientações, né? Sempre pertinente a gente falar sobre isso, porque volta e meia tem algum caso aí de problema com guarda compartilhada, mas de toda forma, muito obrigada, tá? Eu espero que as pessoas tenham entendido um pouco de como funciona aí esse período de férias para pais separados. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada. A gente conversou com a advogada de Direito Civil, Famílias e Sucessões, Tatiana Napravnik.